Aqui o QR Code da mensagem, onde você pode ver as notas do culto, né, aquilo que a gente vai passar aqui no PowerPoint. E estamos falando então sobre fé extraordinária. Essa é a terceira de 6 mensagens que nós estamos fazendo em cima disso. Começo de ano, né? A gente quer que a nossa fé bombe, a gente quer ter uma fé bombada, uma fé diferenciada. E na primeira semana que nós falamos sobre isso, nós falamos o que é uma fé extraordinária, o que é uma fé que permanece, né? O que é uma fé que faz Jesus falar assim, uau, que fé! E Jesus quer então que nós sejamos seguidores dele. E crer não é só você entender, você compreender. Crer é mais do que isso. Crer é andar sobre a palavra de Jesus. É confiar naquilo que ele tem te falado. Por isso que ele foi chamando os apóstolos, falando assim, eu quero que você me siga. Vem após mim, larga tudo que você está fazendo e vem que eu quero falar com você, eu quero te mostrar o caminho, eu quero te ensinar o que é viver pela fé. E aí, a partir da semana passada, nós começamos a falar um pouquinho como que nós desenvolvemos essa fé, como que nós podemos ser seguidores e não só pessoas que acreditam em Jesus. E nós mostramos, então, os 5 catalisadores da fé, que eu vou mostrar aqui. Mas os 5 catalisadores da fé, eles estão ali em toda a Bíblia, não tem uma lista sistematizada disso, você pode ter a sua própria lista, não tem problema, mas tudo que fazemos aqui na Luzeiro está buscando, de alguma forma, tocar em algum desses catalisadores da fé, porque nós acreditamos que eles vão catalisar a sua fé, que eles vão bombar a sua fé, eles vão fazer a sua fé se expandir. Então, tudo que fazemos, tudo que incentivamos a fazer, ir para o retiro, estar num pequeno grupo, frequentar o culto de domingo, servir com a gente, isso tudo está ligado a algum desses catalisadores, ou mais de um, e entendemos que isso então alimenta a sua fé, e a soma disso, nesses ingredientes misturados, eles vão resultar numa fé mais duradoura, numa confiança maior em Jesus, porque fé é confiar em Jesus, confiar em quem Ele é, confiar naquilo que Ele faz e naquilo que Ele falou. Então, os catalisadores da fé são ensino bíblico prático, que nós falamos na semana passada, que não basta você saber, você precisa estar em lugares em que a Bíblia é praticada e ensinada de forma prática, para que você possa agir dessa forma, né? E todos nós, às vezes, temos alguma lembrança de alguém que te ensinou algo da Bíblia, que você colocou em prática, que mudou a sua história. Hoje vamos falar de disciplinas espirituais individuais. Temos também o ministério pessoal, que é quando você começa a servir o Senhor, usar seus dons para a obra de Deus, para aquilo que Deus está fazendo, a sua fé é fortalecida, é dando que você recebe, né? Então quem vive, quem serve o Senhor sabe disso. Temos também relacionamentos providenciais, que são pessoas que Deus coloca na sua vida e que elas trazem um diferencial de Deus para você, que elas fazem com que a sua fé seja fortalecida também, aquelas pessoas que estão com você, que te encorajam, que oram por você, que te dão bons conselhos, que caminham com você, e circunstâncias transformadoras, que são circunstâncias que Deus coloca na nossa vida, boas ou ruins, mas que nos fazem olhar para Ele de novo, e caminharmos olhando para Ele, isso fortalece a nossa fé. Então hoje, falando um pouquinho de disciplina espiritual individual, eu estava pensando um pouquinho sobre disciplina. Né? E disciplina é uma palavra que às vezes a gente não quer, né? Você fala assim, filho, eu vou te disciplinar. Ele já sai correndo, né? Eu estava pensando nas minhas disciplinas pessoais, e, por exemplo, né, todo mundo sabe, e se eu não falar de jiu-jitsu no culto, o pessoal até pergunta por que eu não falei. É verdade. Vira e mexe, eu saio do culto e falo assim, por que você não falou de jiu-jitsu hoje? Eu falei, mas eu falei de futebol, então tá bom. Mas são 2 coisas, 2 paixões, né? Mas o jiu-jitsu é uma prática, uma disciplina minha. Então, por muito tempo eu pratiquei, por um tempo eu parei, voltei, mas tem desde 2018, né, que eu voltei, tirando a pandemia, eu tenho praticado jiu-jitsu 4, 5 vezes por semana. E isso tem sido uma disciplina, mas nem todo dia eu quero ir. Tem dia, e muitos dias, que eu acordo e falo assim, a minha cama está muito melhor do que aquele tatame. Aí eu penso, cara, eu preciso disso. O resultado que eu quero na minha vida, a saúde que eu quero, mental, física, depende muito disso. Então eu vou levantar e vou fazer. Eu não quero ir, não estou afim mesmo, mas eu vou botar esse kimono e vou lá, estar com meus amigos e treinar um pouquinho. Então disciplina é isso, tem dia que você ama, tem dia que você odeia, tem dia que você quer ir, tem dia que você não quer ir, mas disciplina é você fazer algo mesmo quando você não quer fazer. Disciplina é essa regularidade. É muito difícil de manter, mas você fica muito feliz por ter feito. Isso é disciplina. E a gente fala que disciplina é gratificação adiada, é investimento. Então você faz agora para ficar feliz depois. Você não tem uma satisfação anterior. E a disciplina ela demanda bons hábitos, comer bem, dormir bem,
né, fazer essas coisas todas, mas também um domínio próprio muito grande, não se deixar ser levado pelas suas emoções. Tem dia que você está chateado, está triste com várias coisas. E disciplina, gente, não tem a ver com o seu humor. Ah, estou feliz, estou triste. Não, a disciplina, ela vai além do seu humor. Além de como você acordou. Ela tem a ver com consistência. E ela está focada num resultado. A gente faz porque a gente entende que traz resultados. Agora, uma outra disciplina que eu negligencio muito é a musculação. Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu estava treinando bastante, quase todo dia da semana, e eu me machuquei treinando. Tive uma distensão na coxa. E aí a Ritinha, que está aqui, muitas pessoas conhecem ela é fisioterapeuta, ela falou assim, João, você precisa de malhar, você precisa fortalecer o seu corpo, senão o seu corpo não vai dar conta de fazer o esforço que você faz no jiu-jitsu, porque a musculação, ela traz esse fortalecimento único, que quase nada faz. Então você precisa fazer, gente, mas eu não gosto nem um pouco de malhar. Eu adoro o resultado. Depois que eu faço a musculação, eu fico grandão, feliz. Mas antes disso, ou quando eu estou fazendo, gente, eu fico assim, não, eu tenho uma academia no meu prédio, é só descer a escada, é só descer no elevador, mas se tem um dia que eu não posso malhar, adivinha qual que eu não vou? Na musculação. Porque o jiu-jitsu é o que eu mais amo, é prioridade. Então, se o dia da musculação eu falto por alguma coisa, ou se eu falto jiu-jitsu amanhã, por exemplo, se eu faltar o jiu-jitsu, você pode ter certeza que eu vou pular a musculação dessa semana e vou deixar de fazer. E isso me traz problemas físicos, porque eu não estou focado nisso, é algo que eu preciso de resolver. Mas a disciplina, gente, sempre vai resultar em progresso. Isso que é legal. A disciplina sempre traz resultado ou facilita o resultado. Se você tem disciplina financeira, você vai ter resultado mais à frente. Se você tem disciplina ao comer, né, ao se alimentar, você vai ter resultado no seu peso, na sua saúde. Se você tem disciplina na sua musculação, e a gente sabe que na velhice, músculo é ouro, né? E gordura é prejuízo, é um passivo que você carrega. Então a gente precisa ter essa vida. E o mais legal da disciplina é que ela é tão gratificante que ela pode virar um vício. Ela pode virar um estilo de vida para você. E isso que é importante, muitas vezes nos liberta, né? Nos liberta de várias coisas que a gente não gostaria de praticar, de fazer e de pensar. E eu queria te perguntar se tem algo na sua vida que começou como uma obrigação e virou um prazer. Você tem alguma disciplina que você ia obrigado, mas hoje você não se vê sem ela, você é muito feliz de ter praticado ou de continuar praticando essas coisas? Porque assim como a nossa saúde depende da nossa disciplina, saúde financeira, saúde espiritual também, é exatamente isso. As disciplinas espirituais, elas são práticas das Escrituras, ou dos cristãos, que promovem o crescimento da fé, que promovem o desenvolvimento da nossa fé. Então, você pode perguntar, ou você pode ter uma história sua, quando você começou a fazer devocional, quando você começou a ler a Bíblia todos os dias, o que isso gerou de fé em você? Ou quando você começou a contribuir financeiramente com a obra de Deus e o que diferença isso fez na sua vida? Ou quando você começou a praticar o jejum, ou começou a frequentar os cultos, ou começou a servir, sei lá, qual disciplina que você tem praticado, ou que você tem um testemunho a respeito disso. Mas a disciplina espiritual também, ela sempre traz resultado, porque fé é igual músculo. Fé precisa ser exercitada, fé precisa de crescer, e é a disciplina espiritual que faz isso. Então, gente, as disciplinas espirituais, elas não têm uma lista exaustiva, no sentido de que nós temos uma lista sistemática de quais são elas. Mas nós temos uma lista bem grande, que alguns falam que sim, outros falam que não, mas que nós vemos na Escritura. Por exemplo, oração. Você pode orar individualmente, mas coletivamente. São 2 disciplinas com oração. Você tem o jejum. E nós jejuamos porque nós estamos tristes, não sei se você sabe disso, mas para Deus curar o seu coração triste. Nós jejuamos porque nós queremos ter mais tempo de oração. Nós jejuamos por causa de caridade, porque nós queremos ser mais caridosos. Queremos dar mais daquilo que Deus nos deu. Nós jejuamos porque nós queremos buscar a vontade de Deus para a nossa vida. São motivos bíblicos para o jejum. A leitura da Bíblia, a meditação na Bíblia, que é diferente de ler para meditar. Meditar, você tenta aprofundar mais, tenta ouvir mais Deus ali. Contribuição financeira faz parte das disciplinas espirituais, eu vou te mostrar isso hoje. Solitude, que é passar um tempo sozinho com Deus, também faz parte das disciplinas espirituais. Comunhão, adoração, que é adorar o Senhor, isso que a gente faz aqui, mas você faz individualmente também. E o serviço. Todas essas são disciplinas espirituais e tem outras mais,
que existem na Bíblia. E quando você faz aí os primeiros passos da Luzeiro, quando você quer conhecer mais a Luzeiro, se tornar membro da Luzeiro, o primeiro encontro nosso é sobre disciplinas espirituais. E nós falamos mais profundamente sobre isso. Mas hoje eu queria te concentrar em 3 disciplinas espirituais. E elas são devocional diário, contribuição financeira e o culto de domingo, culto público, como nós chamamos. Por quê? Porque eu creio que se nós nos focarmos nisso, outras coisas também vão fluir na nossa vida. E o serviço nós vamos falar na semana que vem. E a comunhão nós vamos falar nas outras 2 semanas. Então a gente precisa olhar para essas disciplinas. Eu queria que você fizesse uma autoavaliação em relação às suas disciplinas espirituais e o que você pode fazer, os pequenos passos que você pode dar esse ano ainda para fazer. Uma definição de disciplina espiritual é a seguinte: as disciplinas espirituais são aquelas práticas encontradas nas Escrituras, então elas são encontradas na Bíblia, que promovem o crescimento espiritual entre os crentes no Evangelho de Jesus Cristo. São hábitos de devoção, hábitos do cristianismo experimental, que são praticados pelo povo de Deus desde os tempos bíblicos. Então, disciplinas são práticas, ou seja, elas são atividades. Não é um pensamento, elas não são só atitudes, elas são praticadas, é aquilo que você faz. Não é uma qualidade do seu caráter, se você é bom ou ruim, ela vai transformar o seu caráter. É diferente. Elas não são o fruto do Espírito, mas elas geram o fruto do Espírito em você. Elas trazem mais de Deus para você. Ou seja, elas são práticas que promovem crescimento espiritual. E essas práticas, elas não são qualquer prática. Tem gente que fala que, por exemplo, minha disciplina espiritual é cuidar do meu jardim, porque eu vejo Deus nisso, eu relaxo e eu fico muito bem. Aí eu posso falar assim: não, gente, minha disciplina espiritual é no jiu-jitsu, porque ali também eu volto bem, minha cabeça fica boa e tal. Isso é um hobby, e é um hobby legal, e você pode fazer isso orando, pode buscar Deus, isso, claro, mas as disciplinas espirituais, elas são modeladas pelas Escrituras. Elas são modeladas por aquilo que nós vemos na palavra de Deus, na vida das pessoas que andavam ali, naquilo que a Bíblia nos mostra. Elas são modeladas, porque nós não podemos determinar o que é melhor para a gente se Deus é o nosso Criador. Ele que precisa determinar aquilo que é melhor para a nossa saúde e maturidade espiritual. E aí nós precisamos pegar essas coisas de Deus e trazer para a gente. E o que nós vamos fazer? Ela vai promover hábitos de devoção, que é você fazer uma rotina de devoção a Deus, mas elas fazem parte dos hábitos do cristianismo experimental. Isso é muito bom, você vai experimentar Deus, você vai provar Deus, você vai sentir Deus, e vai ter dia que você não vai sentir, mas você vai praticar. Tem dia que você pratica musculação e não sente que mudou alguma coisa na sua vida, mas na soma disso tudo você vai vendo. E é interessante que Paulo, ele escreve para Timóteo, o seu discípulo, que ele deixou ali depois na região de Éfeso também, para cuidar daquela igreja, e em 1 Timóteo, olha o que Paulo fala: rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da futura. Olha que interessante, primeiro ele fala que tem uma promessa. A disciplina espiritual, existe uma promessa de Deus para mim e para você, porque ela tem uma promessa que ela vai transformar a sua vida hoje, e é o que a gente fala, andar com Jesus faz a sua vida melhor e te ensina a lidar melhor com a vida. Então ela vai transformar hoje, mas também a sua eternidade vai ser melhor. A sua vida eterna, a sua vida futura. Ele não está falando que você tem que largar o exercício físico, como algumas pessoas falam. Ele está falando que você tem que fazer os dois, mas se você precisar priorizar sempre priorize a sua vida espiritual, porque ela é útil para hoje e para a eternidade. O exercício físico, ele é útil para hoje, e ele é necessário hoje, ou seja, não é ou um ou outro, é os dois. Cuide da sua saúde física, mas não negligencie a sua saúde espiritual. E é interessante que Jesus falou isso, Jesus falou assim: esforcem-se para entrar na porta estreita. Então existe um esforço para você andar naquilo que Deus tem para você. Além disso, ele fala assim: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Então você precisa negar muitas vezes sua vontade e falar assim: eu preciso fazer isso, por quê? Porque Deus falou que eu preciso fazer isso. Porque isso é melhor para mim, porque essa é a dieta espiritual que eu tenho que consumir. E é interessante que essa palavra exercite-se na piedade, a palavra piedade, ela significa devoção.
os teólogos eles se divergem um pouco na tradução dela, porque ela é bem ampla, tá? Mas é interessante porque exercitar a sua devoção. Então, como que eu exercito a minha devoção? E eu peguei uma definição do Jonathan Edwards, que é a seguinte: piedade é outra maneira de descrever santidade, santificação e semelhança com Cristo. Em outras palavras, o objetivo das disciplinas espirituais é a intimidade com Cristo e a conformidade interna e externa a Cristo. Ou seja, qual que é o objetivo? O objetivo não é fazer por fazer. O objetivo é ser mais parecido com Jesus. O objetivo é bombar a sua fé. O objetivo é ter uma fé mais calibrada. Por quê? Porque o nosso coração, com esse velho homem, né, que é o homem do pecado, e o novo homem, que é o que nasceu de novo em você, se você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e se você tem o Espírito Santo, o velho homem, ele vai tentar descalibrar o seu coração com as paixões desse mundo, com o pecado, com os desejos pecaminosos. E como que a gente calibra o coração? Nós calibramos o coração a partir das disciplinas espirituais, ou por meio das disciplinas espirituais. Paulo fala em Filipenses: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. E o que é desenvolver a salvação? É se tornar mais parecido com Jesus, é dar esse passo. Então, qual que é a calibragem correta do meu coração? Jesus tem que ser o meu maior tesouro. E é isso que ele busca. Ele tem que ser o que é mais importante para mim e para você. Ou seja, as disciplinas espirituais, elas não são um fim em si mesmo. Eu oro, olha como eu sou bom. Eu jejuo, olha como eu sou bom. Olha o tanto que eu contribuo financeiramente com o pobre, com a igreja, com isso tudo. Não, elas são meios. Meios para quê? Para que você possa se tornar mais parecido com Jesus. É o meio pelo qual Deus usa para que nós possamos crescer a nossa fé. E elas, gente, são suficientes para nos tornar maduros em Deus. As disciplinas espirituais são suficientes para que nós possamos experimentar o que Deus quer que nós experimentemos e para que nós possamos crescer na semelhança de Jesus. E a gente tem que tomar cuidado com os mapas de crescimento espiritual que são apresentados para a gente. Tem que tomar cuidado, porque se não tem a ver com as Escrituras, ou se não foi praticado ali pelos cristãos ali de Atos, dos apóstolos de Jesus, ou até anteriormente a isso, eu preciso de rejeitar isso. E as pessoas às vezes fazem mapas meio estranhos. Mas a verdadeira disciplina espiritual, ela fortalece a nossa fé, ela aumenta o nosso amor pelo Senhor, a nossa esperança de que Jesus é tudo que nós temos e combate o pecado em nós e nos ajuda a adorar a Deus. Ou seja, nós precisamos de constância nisso. E é muito difícil, por isso se chama disciplina. Então vamos lá para o texto principal de hoje. E é interessante porque nós temos usado principalmente o Sermão da Montanha, que é o principal sermão de Jesus sobre como viver a vida cristã. E no capítulo 6 de Mateus, que é a metade do Sermão da Montanha, que vai do 5 até o 7, no capítulo 6, Jesus trata especificamente sobre algumas disciplinas espirituais. E ele pega aquelas que os fariseus faziam com muita excelência, mas com o coração errado. Mateus 6:1. Tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público, para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Olha que interessante. Jesus está falando ali na montanha para um monte de gente, para os discípulos, para as pessoas que vieram conhecer ele, e para fariseu, para aquele povo todo, os religiosos da época. E ele começa a falar sobre 3 coisas. Se você abrir aí Mateus 6, você vai ver 3 assuntos. O primeiro deles, dinheiro, que é o mais difícil para a gente. O segundo deles, oração, que é onde ele vai ensinar o Pai Nosso e tudo mais. E o terceiro deles, jejum. E aí ele volta para o dinheiro de novo e fala assim: gente, cuidado com as preocupações desse mundo. Esse que é o caminho que ele mostra. E ele está falando de 3 coisas que os fariseus, os religiosos, faziam muito bem, mas eles faziam muito mais para mostrar para os outros do que para Deus. Eles jejuavam, mostrando para todo mundo: olha como é que eu jejuo, como é que eu sou espiritual, olha como é que eu estou aqui fraco de tanto que eu jejuo. Eles oravam com palavras bonitas, mas lá no fundo do coração deles, eles não estavam buscando o Senhor. E eles davam dízimo até do cominho, eles davam a sua contribuição perfeita, mas para que todo mundo visse o tanto que eles são religiosos. Aí Jesus fala assim: não é essa a motivação que eu quero de vocês. Vocês devem fazer essas coisas. Vocês devem praticar essas boas obras. Você tem que praticar essas disciplinas, esses atos de justiça, como está em outras traduções. Mas isso tem que ser privado.
isso tem que ser individual. Até o dinheiro que você dá tem que ser individual. Senão, a sua recompensa é outra. Se você fizer para os outros, a sua recompensa vai ser terrena. Se você fizer para Deus, a sua recompensa é no Senhor. E é isso aí que ele vai falar. Mas é interessante que ele fala assim, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Então ele está falando assim, gente, tem recompensa de Deus nessa história. A gente tem que tomar cuidado que a teologia da prosperidade financeira, emocional, ela distorce essas coisas, leva um pouquinho para o lado que nos leva para um lugar ruim, mas nós não podemos deixar de falar porque distorceram aquilo. Então vamos lá, vamos para a oração. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então o seu pai que observa em segredo os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se, repetindo as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Então ele começa falando sobre oração, e antes de ensinar sobre oração, é logo antes, ele não fala se você orar, ele fala quando você orar. Então ele parte de um pressuposto que todo cristão ora. Que essa disciplina espiritual ela é imprescindível para a nossa vida. Que todos nós devemos orar. E o que é orar? Orar é conversar com Deus, gente. Orar é exaltar o Senhor, falar, Deus, eu te amo demais, o Senhor é maravilhoso, olha o que você fez por mim, mas Deus, eu preciso do pão do Senhor hoje. Deus, eu preciso disso. Deus, eu sou assim, eu me submeto ao Senhor, e que seja feita a tua vontade na minha vida, mas você podia lembrar disso aqui também, né? E tal, mas que seja feita a sua vontade. E nesse finalzinho aqui ele fala assim, não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, mesmo antes de pedirem. Uma das perguntas que eu sempre escuto é, se Deus sabe o que eu preciso, mesmo antes de eu pedir, por que eu devo orar? É uma boa pergunta. É ou não é verdade? Sabe por que você deve orar? Primeiro, porque Ele escolheu para que seja assim. Segundo, porque Deus quer te ouvir. Existe algo nesse relacionamento, nessa fala nossa com Deus, em abrir seu coração para Deus, em se colocar diante dEle, que gera em nós confiança, dependência, força em Deus, gera em nós um relacionamento com Deus, ou seja, Deus sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir as suas petições, e é interessante que o próprio Jesus modelou isso para a gente. Jesus tinha um contato perfeito com Deus, não é verdade? 100% conectado, Wi-Fi, 5G, nunca cai, diferente dos da nossa casa. Mas Jesus orava, olha que interessante o que fala em Marcos 1. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram, todos estão à sua procura. Olha que interessante, a primeira coisa que Jesus fez, antes de amanhecer, bem provavelmente a primeira coisa que Jesus fez no seu dia, foi se retirar para orar. Foi ter tempo com Deus. Em inglês, devocional, muitos chamam de quiet time. Quiet time é um tempo quieto, é um tempo sozinho, é uma hora silenciosa, é um tempo silencioso, como você que vai no nosso retiro, vai ter. E por que nós fazemos isso no retiro? Tiramos ali meia hora para você ler a Bíblia sozinho, porque nós queremos que você continue fazendo isso o resto da sua vida. Então nós vamos modelar o cristianismo experiencial por meio do retiro. Então, antes de amanhecer, o que Jesus fazia? Se conectava com Deus. E Jesus, gente, não fazia isso porque ele estava muito à toa, não. Olha o que os discípulos falam para ele. Ele fala assim, Jesus, está todo mundo te procurando, bora trabalhar, filho. Está na hora aí, vamos fazer milagre, vamos botar esse negócio para funcionar aí, vamos andar com esse ministério, Jesus. Ou seja, Jesus tinha muita gente chamando ele para fazer um monte de coisa, mas o que Jesus fazia? Jesus priorizava o tempo com Deus. E o que eu quero falar com isso, ou o que Jesus quer falar com você hoje, é que Jesus quer que você pare o seu precioso tempo para ter um tempo precioso com Ele. Jesus quer que você separe um momento sozinho com Ele. Voltando aqui para o verso 6, fala assim, mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore em segredo, e então o Pai que os observa em segredo os recompensará. Então, ele fala, fecha a porta.
O que ele está falando não é de uma oração durante o dia que nós fazemos. O que ele está falando é daquela hora que você tira para conversar com Deus, que você para fazer isso. E o que você faz nessa hora? Você adora a Deus. Você coloca o seu dia diante de Deus, as suas petições, a sua adoração, a sua alegria, a sua tristeza, sei lá o que você tiver naquele dia. Você coloca a sua vida diante de Deus. E nós, homens, somos as pessoas que têm mais dificuldade de fazer isso. As mulheres têm mais facilidade de fazer isso do que a gente. Então nós precisamos vigiar, ou ser mais disciplinados ainda, porque a nossa tendência é pular isso para aquilo que a gente tem que fazer. E o que Jesus faz nesse texto é muito interessante, porque Jesus conecta orar com recompensa. Ele está falando, quando você orar em segredo para o seu Pai Celestial, se você tiver tempo íntimo, sozinho, individual com Deus, vai ter recompensa na sua vida. Tem prêmio nessa história, tem coisas que Deus dá para a gente. Então ele deixa entender que orar em secreto, separar tempo para isso, vale a pena. Tem uma gratificação, tem algo que Deus traz. O que Deus traz? A primeira coisa que Deus traz é calibrar o meu coração e o seu coração, que nós dependemos dele. É mostrar para mim e para você que sem ele nós não somos nada. E se você conhece algum cristão maduro, um cristão que caminha há muito tempo, que você acha que é uma pessoa que tem uma vida bonita com Deus, tem uma realidade com Deus, eu tenho certeza que se você conversar com ela, essa pessoa, você vai falar assim, por que você ora? Ou quais são as recompensas de Deus para a oração? E essa pessoa vai falar assim, a oração me deixa mais dependente de Deus. A oração me deixa mais confiante em Deus. E a oração também me mostra que depois que eu coloquei as minhas petições diante dele, a vontade dele vai ser cumprida. Sendo ele falando sim, sendo ele falando não, sendo ele falando espera. Então a primeira coisa que eu quero deixar no seu coração nessa manhã, e que você guarde para a sua vida, é que você dedique os seus primeiros minutos para Deus. Acorde. Eu lembro quando meus meninos começaram a estudar de manhã, e aí ficou um pouco apertado para eu ler a Bíblia de manhã, e o que eu fiz? Comecei a acordar mais cedo. Então eu acordo cerca de meia hora, um pouco mais antes do horário de acordá-los, para que eu possa ler a Bíblia, sem ninguém falando paiê, manhê, cadê meu Todd, cadê meu leite e tal, faz isso, quer ir no banheiro, não. Que essa é a vida de um pai de 3. Graças a Deus eles estão mais crescidinhos e estão mais liberados. Mas mesmo assim, então o que eu fiz? Comecei a acordar mais cedo, não porque sou bom nem nada, porque eu preciso muito de orar, preciso muito de buscar a Deus. Então o que é devocional, gente? Devocional é você parar num lugar fechado, orar, ler a Bíblia e adorar o Senhor. Ponto, é isso. Tira 5 minutos, tira 10 minutos, tira 15 minutos, tira meia hora, não sei quanto tempo, mas tire um tempo para Deus. Tem um pastor que a gente gosta muito, e ele começou a igreja, como nós começamos essa igreja, com 3 filhos pequenos, só que naquela época, como nos Estados Unidos, em homeschooling. Imagina você, mulher, com 3 meninos pequenos em homeschooling. Não deve ser fácil, mas é muito comum lá fora, né? Aqui é menos. E a mulher dele pediu que ele chegasse um pouquinho mais cedo, porque ela estava surtando. Então ele combinou com o pessoal da igreja de chegar mais cedo, sair mais cedo, para ajudá-la no momento mais difícil. E a única coisa que os meninos dela não podiam fazer de jeito nenhum era bater na porta do quarto quando ela estava fazendo devocional. Era a hora sagrada dela. Ela protegeu, mesmo com crianças pequenas, ela protegeu o tempo dela com Deus, porque ela sabia que era o tempo mais precioso que ela precisava para ela. Ela guardou isso. Isso marcou minha vida, marcou a vida da Bela quando nós descobrimos isso a respeito dessa família que a gente tanto admira e os frutos que eles têm na vida dos filhos e na própria igreja. Então, separe seus primeiros minutos para Deus. O segundo é o mais difícil, o que mais arrepia a gente, mas eu preciso falar porque está na Bíblia. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam as trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Ele está falando de dar a quem precisa, ele está falando de dar ao necessitado. Se você entende um pouco do judaísmo, do que estava acontecendo naquela época, as ofertas, a ajuda ao necessitado, elas eram algo além do dízimo.
é algo além da sua contribuição do dízimo. Ele estava falando assim, olha, quando você for ajudar alguém que vai além das suas contribuições com a obra de Deus, porque o dízimo ele era dado no templo, o dízimo ele era dado para a obra de Deus. E aí ele fala assim, ó, quando você fizer isso, não faça para os outros ver, não. Quando você fizer isso, se você fizer para todo mundo ver o tanto que você é bom, o tanto que você ajuda, isso não vai chegar no céu, não. Você já vai receber a honra que você precisa, que é os outros batendo palma, falando tanto que você é bacana. Está falando assim, ó, a sua recompensa, se você faz para os outros ver, é a recompensa dos homens. Mas, quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão de esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo e o seu pai, que observa em segredo, os recompensará. A mesma coisa que ele falou da oração, não é verdade? Então, o que ele está falando é que eu tenho que dar em secreto. Olha que interessante. Às vezes a gente pensa que a nossa contribuição financeira com a obra de Deus, ou com os outros também, ela é uma disciplina espiritual coletiva. Mas Jesus está falando que ela é individual. Ela tem a ver com você, com o seu coração. Ela tem muito menos a ver com a igreja, com o templo, sei lá o quê, do que com você. Tem a ver com você. É algo entre você e Deus. E o que a gente ensina, e se você estudar um pouquinho de 2 Coríntios 8 e 9, que é um texto mais completo sobre contribuições financeiras, você vai ver que existem alguns princípios na palavra de Deus a respeito disso. O primeiro deles é que você precisa decidir antecipadamente. Você não pode dar na emoção. Por isso que aqui a gente fala do dízimo e oferta, você dá se quiser. E 90% das contribuições da nossa igreja não entram domingo. Elas entram durante a semana e graças a Deus por isso, porque são pessoas que têm um compromisso, que decidiram antecipadamente contribuir com a igreja. Então a primeira coisa, você decide antecipadamente. Paulo fala lá em 2 Coríntios, lá, ele fala assim, ó, já conversa com o povo e já prepara o que cada um vai ter que dar de oferta, para depois a gente passar isso a levar lá para quem precisa. E a outra coisa, o quanto você vai contribuir, você decide antecipadamente, ou seja, não é uma obrigação, não tem a ver com maldição, porque Jesus cumpriu a lei, não tem a ver com salvação, tá? E Jesus, o que ele está falando aqui, ele não está falando que recompensa que existe, mas ele fala que existe uma recompensa, e a primeira delas, se você olhar aquilo que você recebe, ou que você deixa de receber de Deus, que recebe dos homens, é honra. Ele está falando assim, você vai ser honrado pelos homens se você contribuir mostrando para todo mundo. Agora, se você contribui em secreto, Deus vai te honrar. Porque é a mesma coisa. É o contexto que tira as nossas conclusões. Então, o que acontece quando você participa financeiramente com aquilo que está no coração de Deus ou com a obra de Deus? Deus olha para você e Deus te honra. Deus abençoa a sua vida. Não estou te prometendo mais dinheiro, não estou te prometendo uma vida sem luta, não estou te prometendo nada disso. Mas a palavra de Deus está nos prometendo honra. A palavra de Deus está nos prometendo graça. Agora, imagina se você confiar 100% que a palavra de Deus é verdade, né, e que a pessoa generosa prosperará, e várias outras palavras que existem na palavra de Deus. Se você confiasse nisso, acreditasse nisso, você seria mais generoso? Eu seria mais generoso? Porque isso, gente, em primeira mão, ou em primeiro lugar, em relação a Jesus, não tem a ver com o seu dinheiro, tem a ver com a sua fé. Porque o que nós mais confiamos, ou depositamos a nossa confiança, e é muito difícil mesmo lidar com isso, é no próprio dinheiro. É naquilo que nós conseguimos pagar, porque os boletos vêm. E no final dessa conversa, né, Jesus fala isso no começo, aí fala da oração, fala do jejum, e depois Jesus fala assim, gente, não vão ficar preocupados não, porque Deus cuida de vocês. Olha aqui no final, 6:31 a 33. Peraí, foi aqui? É, esse mesmo, o título aí que está errado. Ali é Mateus 6:31 a 33. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Não é essa preocupação que eu tenho, que você tem? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Sabe do que você precisa pedir orar. Mesma coisa que falou sobre oração. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que Jesus está falando? Em primeiro lugar, o que eu quero é o seu coração. Em primeiro lugar, eu quero trabalhar o seu coração, porque eu preciso que você confie em mim.
E para confiar em mim, eu preciso mexer no seu bolso. Para confiar em mim, eu preciso que você, toda vez, lembre que quem cuida de você, quem te sustenta sou eu. Você trabalha muito, você tem vários dons e talentos. Não se esqueça que eu sou Deus, eu que te dei isso tudo. E as portas que você tem abertas na sua vida, fui eu que te dei. Então, lembre-se disso. Toda vez que você for contribuir, você lembra, eu dependo do Senhor. E quantas vezes nós ficamos desesperados? Eu não sei se você já ficou, eu já fiquei. Na hora de ofertar e dizimar. Na hora de tirar alguma coisa. A Bíblia fala para a gente dar com alegria, é verdade. Para pensar antecipadamente. Mas a gente é assim porque a gente não tem uma fé madura. Pergunta para um cristão onde que ele vai passar a eternidade. No céu, não é verdade? Pergunta se ele confia em Deus para que depois que ele vai morrer, ele vai para o céu, ele vai ressuscitar quando Jesus voltar. Confio. Agora, pergunta para o cristão se ele confia 100% que Deus cuida da vida dele, das finanças dele, do dia a dia dele, do trabalho dele. Por quê? Porque nós temos a tendência de confiar nas riquezas. Então Deus precisa mexer nas nossas disciplinas a respeito das riquezas. Porque nós precisamos de pagar aluguel, a escola das crianças, que não está barato, né? A picanha, e essas coisas todas. Mas o que Jesus está falando para a gente? Eu quero o seu coração. Eu quero ele completamente. E a segurança financeira é das coisas que nós mais temos dificuldades de lidar. Então, a generosidade, gente, é um ato de fé. A generosidade parte de um coração disposto a se dar como Jesus se deu por nós. Não é uma obrigação. Dar fortalece nossa fé porque nos desafia a abrir mão daquilo em que mais tendemos a depositar a nossa confiança para colocá-la totalmente em Deus. E muitas vezes nós vivemos como se dinheiro fosse vida e não Jesus. Se você, gente, escute isso com o coração muito aberto. Se você só contribui quando você vê uma necessidade, você não está exercitando aquilo que a Bíblia fala. Ele estava assim, até os pagãos fazem isso. Olha o que aconteceu no sul, e olha o tanto de gente que deu dinheiro, que fez aquilo, nananã. Olha quantas vaquinhas que nós já fizemos e tal, e as pessoas ajudam. Gente, você não precisa de crer em Jesus para fazer isso, não. Isso qualquer um faz. O que Jesus está falando é que o seu coração vai ser moldado a partir do momento que você decidir antecipadamente pegar um percentual da sua renda e dar para a obra de Deus. Você precisa fazer isso, porque isso tem a ver com o seu ego. Então, se você é um cristão que está amadurecendo na fé, em algum momento nessa jornada sua, você vai precisar de começar a contribuir financeiramente com a obra de Deus. Em algum momento, isso vai ter que mudar. Ah, João, mas eu não acredito nos 10%. Nós podemos conversar sobre isso e nós nunca vamos te cobrar isso. Nós cremos nisso. Eu creio nisso, desde que eu converti, eu vivo assim, na minha vida pessoal. A nossa igreja vive assim, ensina assim. Nós damos 10% de tudo que entra aqui nas nossas finanças para a obra de Deus na cidade e aonde Deus mandar que a gente faça. A gente faz isso, a gente não vive com 100% do que entra de dízimo e oferta na igreja, a gente vive com 90%, pode conversar com qualquer pessoa do nosso conselho, ou com as pessoas que vêm às nossas prestações de conta. Nós temos esse dinheiro separado para isso, porque nós queremos dar exemplo para você, porque nós acreditamos que é assim que nós vivemos. Porque isso vai bombar a sua fé, vai transformar. Ah, João, mas eu não acredito nisso. Não tem problema, determine um percentual e viva isso. Determine um valor e comece a fazer. E quando você fizer isso, Deus vai começar a trabalhar a sua fé de forma diferenciada. Mas você precisa determinar aquilo que você pratica. Lembrando, aqui na Luzeiro nós nunca vamos te cobrar uma contribuição. Nós nunca vamos falar que sim ou que não, quem dá, quem não dá, quanto que cada um dá. Você pode ter certeza que você pode viver a sua vida aqui na Luzeiro, passar aqui com a gente 20 anos, 30 anos, sem dar um centavo. Isso nunca vai te ser cobrado, nunca. Mas nós vamos te ensinar a palavra, ensinar a bênção que é contribuirmos com a obra de Deus. A bênção que é participar nisso, porque não tem como fugir de um pensamento predeterminado, de um valor predeterminado e de uma contribuição com a obra de Deus. O que nós ensinamos aqui é doar, guardar e viver com o resto, porque você precisa guardar para o seu futuro também. Você precisa lidar com a vida e sabemos que quanto mais velhos nós ficamos, menos potencial para gerirmos ou gerarmos riqueza nós temos.
Então nós temos que pensar assim no nosso futuro, na nossa aposentadoria. Eu sei que falar isso no momento econômico que nós estamos é complicado, mas essa é a realidade da palavra de Deus. E sabe por que o dinheiro mexe com as nossas emoções? Porque nós confiamos nele. É difícil mesmo, eu falo isso por mim, isso dói em mim, e Jesus quer que nós confiemos nele. Ele é o nosso maior recurso. Então, dedique seus primeiros minutos ao Senhor e doe os primeiros reais do seu salário. E a última, culto público. Culto público, gente, João, o que isso tem a ver com disciplina espiritual privada? Sabe por quê? Porque nós somos transformados pela participação no culto público. Nós somos transformados quando nós nos reunimos coletivamente. Tem algo diferente de quando você fecha a porta do seu quarto e ora a Deus, e adora, e lê a Bíblia, e prega para você mesmo, e sei lá o que você faz. Mas é diferente, e Jesus fala isso. Ele fala, quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Então existe uma dinâmica no meio do povo de Deus, que tem um impacto pessoal em cada um que participa disso. Porque não é só a pregação. Você pode ouvir esse podcast aqui, da sua casa, a partir de segunda à noite, deve estar lá postado. Você pode assistir pregadores 100 vezes melhor do que eu, pela internet, você tem acesso a isso. Você pode ouvir música gospel no seu carro, adorar a Deus, e quantas vezes eu já adorando a Deus, tive que parar o carro, porque eu estava chorando na presença de Jesus, eu e ele ali no meu carro. Não estou falando que isso não existe, mas quando nós estamos reunidos presencialmente, tem algo diferente. Quantas pessoas que visitam a nossa igreja, ou quando você está uma igreja evangélica, falam assim, cara, que energia diferente. Cara, tem algo diferente nessa história. E então, o que esse texto me ensina e te ensina, no mínimo, é que você experimenta algo diferente de Deus participando de um culto público. Existe algo de Deus diferente que você pode participar do que você experimentaria sozinho. Precisa ser aqui na igreja, nas fileiras? Não, pode ser numa casa, pode ser no meio da rua, com 2, 3 crentes, orando, cantando. É isso, mas é coletivo, é em grupo. Então, algumas coisas que acontecem, por exemplo, quando nós participamos do culto público, é que nós abrimos mão da nossa autonomia e do nosso individualismo. Você não vai ler o texto que você quer, você vai ouvir o texto que Deus colocou no coração do pregador. Você não vai cantar a música que você quer, você vai cantar a música que Deus colocou no coração do povo do louvor. E por aí vai. E isso mostra que nós somos igreja, nós somos edificados uns com os outros, mas nós precisamos decidir antecipadamente participar do culto. Decidir estar presente aos domingos, ou sei lá que dia que você pode ir no culto, mas você precisa priorizar isso. Ou seja, as 3 disciplinas espirituais que eu queria trazer para você hoje. Dedique seus primeiros minutos a Deus. Doe seus primeiros reais do seu salário e separe o primeiro dia da sua semana. Sabe por que eu estou falando isso? E para mim é muito difícil falar sobre isso, principalmente quando a gente fala de dinheiro, eu tenho dificuldade de falar. Sabe por quê? Porque nada na vida é mais importante do que o seu relacionamento pessoal com Jesus. E eu já tive a minha vida transformada por cada uma dessas disciplinas. Porque a disciplina começa sendo muito difícil, mas Deus usa isso para bombar a minha e a sua fé. E Ele promete recompensas. E as recompensas são intimidade, cuidado, sensação de pertencimento, da presença de Deus, da dependência de Deus. E tem uma outra coisa. Às vezes você pensa que ninguém se importa com a sua vida. Às vezes você é uma pessoa mais sozinha. Às vezes você acha que ninguém dá a importância que você queria a respeito daquele problema seu, daquela situação sua, da sua vida, do seu cuidado. Quando você tem uma vida íntima com Jesus, você tem certeza de que Ele sabe direitinho o que você está passando e que Ele se importa com você. E que Ele é seu melhor amigo. E que Ele é o seu maior tesouro. E que você precisando, Ele está lá porque Ele te sustenta. E a vida espiritual, ela é desenvolvida interna e externamente. Para formar Jesus em nós, para ter algo lá dentro que nos sustenta, nós precisamos ler Bíblia. Nós precisamos orar, nós precisamos adorar o Senhor, nós precisamos contribuir com a obra do Senhor. Porque quando paramos de fazer isso, a nossa conexão pessoal com Deus vai esmorecendo. Vai saindo. Eu sei porque eu já deixei de ler a Bíblia todos os dias. E eu sei o que isso fez com a minha vida espiritual. E a vergonha que nós temos que ter é porque as nossas séries estão em dia, mas a nossa leitura bíblica não está. A vergonha que nós temos que ter é que muitas outras disciplinas nossas estão em dia,
mas a disciplina espiritual não está em dia. E o que acontece quando as nossas disciplinas espirituais caem por terra? Nós começamos a ficar mais cínicos a respeito da fé, mais frios, mais distantes, nós começamos a desviar, e aí você deixa de ser seguidor para ser apenas um ouvinte da palavra, para ser apenas mais uma pessoa que se fala que é crente, mas que não tem intimidade com Deus. A nossa fé precisa se manter pessoal, gente. É isso que traz o reino de Deus e a sua justiça sobre as nossas vidas. É isso que traz a vida de Deus em nós, a soberania de Deus em nós, a dependência de Deus para nós. É isso que faz com que eu e você a cada dia lembremos que Jesus é tudo o que eu preciso e que Ele é Senhor sobre toda a minha vida e que eu não vivo uma religião, eu vivo um relacionamento pessoal com um Deus vivo que está à direita do Pai, que encarnou e viveu e morreu por mim. Porque existe essa perda quando nós nos desviamos ou quando nós esmorecemos nas nossas disciplinas espirituais. Agora, quando você está vivendo com Deus, quando Ele é Senhor da sua vida, aquilo que desagrada a Deus começa a te desagradar. Aquilo que agrada a Deus, aquilo que deixa Deus feliz, te deixa feliz. Eu queria que nós lêssemos de novo aquele primeiro versículo lá de 1 Timóteo, só que na versão da mensagem, que eu achei incrível. Afaste-se de histórias tolas que se disfarçam de religião. Exercite-se diariamente em Deus. Por favor, nada de flacidez espiritual. Achei essa parte maravilhosa. Exercitar-se numa academia é útil, mas a vida disciplinada em Deus é mais proveitosa e deixa você em forma hoje e para sempre. Pode acreditar. O que eu e você precisamos fazer a partir de hoje é tomar uma decisão antecipada. A ordinária, ela é feita, ela é bombada, ou ela começa com simples passos de fé e passos, ou seja, repetição das coisas que fortalecem e que precisam ser o nosso estilo de vida. Eu queria te desafiar nessa manhã. É um desafio, você faz se você quiser compartilhar o testemunho depois comigo, com um amigo, compartilhe, mas eu queria te desafiar que nos próximos 30 dias, você dedique os seus primeiros minutos para Deus, doe os seus primeiros reais e separe o seu primeiro dia da semana para Deus. Eu queria que você, ao acordar, entrar no quarto, no banheiro, no carro, onde você consegue ter paz e ficar sozinho, você ore e leia a Bíblia. Que você pegue parte da sua renda, um valor, e determine, e contribua com a obra de Deus. Que você separe o seu primeiro dia da semana, o seu domingo, um tempo para participar do culto, para adorar o Senhor, porque eu tenho certeza que isso vai bombar a sua fé. Eu sei que tem conforto, eu sei que gera tensão, mas eu tenho certeza que essa tensão pode mudar a sua vida. Eu tenho certeza que essas disciplinas vão te fazer confiar mais em Deus, se sentir mais íntimo de Deus, mais próximo de Deus, e entender que Deus cuida de você. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra. Eu sei que isso confronta muito da nossa cultura. Muitos aqui já foram abusados financeiramente em outras igrejas. Muitos aqui estão passando por dificuldades financeiras. Muitos de nós temos muita dificuldade de orar e de confiar de que aquele que nos ouve em secreto, nos responde, nos recompensa em secreto, e de descansar no Senhor, e de confiar na palavra do Senhor, quando o Senhor falou, vem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu darei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é suave. Quantos de nós tem dificuldade de, num domingo tão bonito como esse, tirar um tempo para estar aqui no culto? E glória a Deus por todos que estão aqui, todos que vão vir hoje à noite, todos que separaram esse dia. Pai, eu não sei o que é mais difícil para cada um de nós, eu sei o que é mais difícil para mim, mas eu oro para que essas disciplinas espirituais, em primeiro lugar, possam ser reveladas pelo Senhor a cada um de nós.
possam fazer a diferença no nosso coração, porque nós temos que fazer aquilo que vem da fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor, e qualquer coisa feita sem fé não faz sentido. Então, Senhor, que venha a partir da confiança no Senhor, que nós possamos, por meio das disciplinas espirituais, não só essas 3, mas todas, construir as nossas vidas do Senhor, e que o Senhor cresça em nós. Eu quero mais do Senhor na minha vida, eu quero ser mais cheio do Seu Espírito Santo, e eu oro para que cada um aqui seja mais cheio do Seu Espírito Santo, tenha mais do reino do Senhor e da Sua justiça em sua vida, confie em primeiro lugar na Sua palavra, e possa viver uma vida livre na Sua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te exaltamos nesta manhã, te bendizemos, e agora, quando partimos para a adoração e para a ceia, nós lembramos que é tudo pela graça, que tudo o que precisamos já foi feito, e agora é só caminhar em direção ao Senhor. Abençoe cada um que está aqui, em nome de Jesus.